E pronto. Bom, vamos lá então. Boa tarde. Não, bom dia, pessoal. Eu já fiz tanta coisa que parece que já é de tarde, mas ainda é dia. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, dia 15, dia do professor, inclusive, feliz dia do professor aí. Para os professores que estão assistindo, professoras e professores. E hoje nós vamos seguir com o tema bandas e mudras, né? A gente começou na segunda-feira a falar mais sobre os versos da Hatha Yoga Pratipika. Hoje a gente vai seguir com isso e com a nossa prática, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um mudra em específico e a gente vai testar ele, enfim, sentir no corpo aí como é que é. Mas cada aula a gente vai avançando mais aí nesses mudras e nesses bandas, certo? Então, para começar a nossa aula, vamos unir as nossas mãos em frente ao peito, entoar o nosso mantra. Om Sahana Vavatu Sahanau Gunaktu Sahaviryam Karava Vahai Tejasvina Vaditamastu Mahavirvisha Vahai Om Shanti Shanti Shanti. E assim começamos a nossa aula de hoje. Eu vou tentar ser o mais rápida possível falando sobre Mahamudra, porque a Hatha Pradipika fala muito sobre Mahamudra, muito mesmo, assim, se estende, fala. Mas hoje eu não vou ler absolutamente tudo, porque é realmente muita coisa sobre Mahamudra. Vamos lá. Ué, cadê? Ah, tá aqui. Bom, o que ele vai dizer sobre Mahamudra, que é o primeiro mudra que ele vai explicar. Mahamudra, o grande tampamento. O calcanhar esquerdo, vamos fazendo, é pressionado contra o períneo, Yoni, e a perna direita é esticada, segurando o pé com as duas mãos. Então, olha, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo Janu Shirshasana, né? Mas aí vão vir algumas diferenças. O pescoço é contraído. Ele deve concentrar a força vital e enviá-la para cima, assim como uma serpente atingida com um bastão se torna como um bastão. Da mesma forma, a poderosa Shakti, enrolada, Kundalini, também fica imediatamente. Então, as duas outras cavidades ficam em um estado sem vida. Ele está falando, pessoal, que a gente vai estar aqui como em Jano, mas atenção, calcanhar encosta no períneo, as mãos vão lá no pé. Aqui a gente não vai relaxar a coluna, tá? A gente vai fazer o quê? Jalandharabandha. Isso. Então, ele deve exalar muito vagarosamente, nunca depressa. Assim, Mahamudra é descrito pelos que atingiram o último poder. Então, pessoal, é quase como se a gente estivesse fazendo Janu Shirshasana, mas com esse detalhe de não relaxar as costas e tem Jalandharabandha, ok? E esse toque do calcanhar lá no períneo. Lembra, pessoal, quando a gente está fazendo um mudra, normalmente vai envolver banda, normalmente vai envolver respiração e normalmente vai envolver algum ponto de pressão, né? E é isso. Depois ele fala que a gente deve fazer para o outro lado sempre. A gente vai fazer durante a prática de hoje, não se preocupe. E o que mais ele vai dizer sobre Mahamudra? Ele vai dizer que este grande tampamento foi demonstrado pelos grandes Siddhas. Ele elimina os grandes problemas Mahaklesha, desequilíbrio dos humores, doshas, a morte e os outros malefícios. Por isso é chamado realmente de Mahamudra pelos que atingiram o último poder. O que são esses Mahakleshas? O que ele está falando aqui?
Pessoal, os kleshas, eles são. Como é que eu vou explicar isso? Questões que nós nascemos com, tá? São problemas aí que nós nascemos com. E eles são avidya, falta de sabedoria, asmita, egoísmo, raga, desejo, divesha, aversão e abnivesha, que é o medo da morte. Então, a ideia é que a gente vá superando esses kleshas dentro da nossa caminhada aí do yoga para que a gente consiga quebrar o ciclo da roda de Sansara e tudo mais, tá? Então isso tem muito a ver com essa crença de que para alcançar a libertação espiritual a gente tem que, enfim, é um tema muito grande, é um tema muito extenso, mas para que a gente consiga alcançar a libertação espiritual, a gente tem que conseguir se livrar desses kleshas. Bom? E aí você repete para o outro lado, e é muito legal que ele vai falar assim: então, as outras duas cavidades ficam em estado sem vida quando a gente faz. Porque a ideia é que, enquanto eu estou lá fazendo uma Mahamudra, eu vou conseguir fazer Kundalini, entrar neste movimento ascendente por Shushumna, que é o do centro. Esses dois outros caminhos aí, essas duas outras cavidades, são as outras duas nadis que passam aqui no meio, que são Ida e Pingala. Então, normalmente, o prana passa por Ida e Pingala e não por Shushumna. E a ideia é que, neste momento, no despertar de Kundalini, fazendo Mahamudra, Ida e Pingala não transportem mais nada, apenas Shushumna em um movimento ascendente. Tá bom? Eu sei que é complexo, eu sei que a anatomia sutil não é algo simples de entender, por isso que é algo que a gente tem que tentar mais sentir do que entender. Então a gente vai fazer Mahamudra hoje, a gente vai fazer Jano e Mahamudra para vocês perceberem as diferenças, tá? É sutil, as diferenças são sutis, parece que não tem muita alteração, mas é porque a ideia é que a gente olhe mais para dentro do que para fora, tá bom? Legal. Vamos começar a nossa parte prática de hoje deitados, de barriga para cima, os joelhos flexionados, as plantas dos pés no chão. E você se observa por alguns instantes. A ideia é que você perceba o seu corpo aqui e agora, que você vai escutando o que ele tem para te dizer. As pernas flexionadas são mais para trazer a lombar perto do chão, para você também sentir essa região melhor. Faça aquele caminho de fundo do externo para o interno, do denso para o sutil.
Muito legal. Nós vamos começar com uma mobilização um pouquinho diferente das pernas e nós vamos fazer tudo para um lado e depois tudo para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque é uma sequência um pouco longa, tá? A gente vai se virar de lado, no meio, enfim, vão ter várias posturas. Então, tudo para o lado direito primeiro, depois tudo para o lado esquerdo, para vocês não se perderem no meio, tá? Então, a gente vai começar com o lado direito. Para começar com o lado direito, a perna esquerda se estende lá no chão e a gente traz a perna direita próxima ao tronco, abraçando-a pela frente do joelho. Isso, sente esse alongamento. Se observa e permanece. Muito bom. E aí, o que você vai fazer? Vai segurar lá atrás do joelho e vai começar um movimento com o tornozelo. Gira para um lado e gira para o outro. Ótimo, para esse movimento. E agora sim você vai estender esta perna, levando a planta do pé lá para cima. Ah, não consigo estender completamente meu joelho, não tem problema. Pode deixar um pouquinho flexionado. Tenta manter os seus ombros lá no chão. É normal, às vezes a gente quer pegar mais em cima da perna e olha como meus ombros sobem. Não, a ideia é que meus ombros fiquem lá no chão. Se você quer aumentar esse alongamento, ao invés de você segurar mais para cima e tirar os ombros do chão, eu recomendo que você aponte as pontas dos seus dedos do pé lá para sua cabeça. Ótimo, e flexiona essa perna. Agora, pessoal, eu vou virar de lado, porque aí eu vou ficar do lado certo para vocês. Então, né, a gente fez tudo com a perna direita. Nós vamos nos deitar sobre o nosso lado esquerdo. Então, sobre o lado esquerdo. Apoia a cabeça aí na mão, no braço, se observa um pouco, deitado de lado. Permanecer assim, com as pernas bem alinhadinhas. Vai trabalhar aqui bastante. Cuidado para não cair lá para frente. Não cair lá para trás. Acontece os dois. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aumentar esse alongamento, porque a gente vai alongar também posteriores. Você pode segurar ou na sua perna ou no seu pé, mas vai estender esta perna. O meu pé escorrega. Não sei se vocês também é assim. Passa muito creme e aí fica escorregadio.
E retorna. Uma perna sobre a outra. Descansa um pouquinho. Muito bom. Então, nós vamos levar, pessoal, nosso antebraço esquerdo no chão. Isso. Aqui você vai avaliar, tá? Algumas pessoas sentem dor nos dedos, enfim, tem questão nos dedos e aí preferem ficar com o antebraço e não com a mão. Mas, se for possível, você apoia a sua mão. Se for o antebraço, deixe o antebraço bem alinhado com o seu ombro. Se for a mão pode ficar um pouco mais lá para frente. Para quê? Para a gente levar as costelas em direção ao chão. Sente que as costelas afundam em direção ao chão. Se tá difícil ficar assim, você pode colocar a sua perna que está para cima para frente e pode também se apoiar no chão com a mão direita. Isso. E daqui a gente vai seguir para a prancha lateral. Algumas questões. Você pode fazer a prancha lateral com o antebraço, tá? E aí você vai tirar menos o seu corpo do chão. Pode levar o pé que está em cima lá para frente, que ajuda com o equilíbrio. Ou você pode fazer a prancha lateral com a mão no chão. Veja como você tira mais o corpo. E pode levar a perna que está em cima lá para frente também. E retorna. Descansa de lado. Observa. A prancha lateral é uma postura que exige bastante de força, mas também de equilíbrio, tá? Não é simples você se equilibrar de lado assim. Agora, eu vou me deitar para o outro lado, ainda de barriga para cima, vocês se deitam de barriga para cima. Eu vou me deitar para o outro lado, porque aí eu consigo mostrar para vocês de frente, eu não fico de costas para vocês. Então, a cabeça para o outro lado, as plantas dos pés apoiadas no chão, joelhos flexionados, se observe. Se você está assistindo gravado, você não precisa virar de lado, tá? Porque você está gravado, eu não estou te olhando. Quem eu estou vendo, beleza, virou de lado, para mim vai ficar mais fácil de observar. Então, se observe um pouquinho, depois de fazer toda essa sequência. Uma sequência forte, né? Uma sequência pesadinha. Muito bom. E aí, daqui, a gente vai repetir toda a sequência do lado esquerdo. Então, a perna direita vai se estender lá para o chão. E nós trazemos a perna esquerda flexionada próxima ao peito. Segura pela frente do joelho. Se observa. Legal, segura lá atrás do joelho, não precisa estender ainda, mas gira o tornozelo para um lado. E para o outro.
e cesse esse movimento. Agora sim você estende a sua perna lá para cima. Sente onde é mais fácil segurar e lembra de tentar não tirar os seus ombros do chão. Muito bem, pode flexionar essa perna e se prepare porque nós vamos deitar agora sobre o nosso lado direito. Apoia bem a cabeça na mão ou no braço, pernas estendidas uma em cima da outra, se observe. Novamente vai trazer a perna flexionada próxima ao seu corpo, só que agora é a perna esquerda. Traz ela, segura lá no joelho, pode abraçar o joelho da forma que for melhor. E se observa, sente esse alongamento. Não cai lá para trás, não cai lá para frente. Legal. Nós vamos estender esta perna, então você segura onde for mais agradável para você. Meu pé escorrega horrores. Ótimo. E flexiona novamente. Descansa um pouquinho de lado. É um descanso meio no equilíbrio, né? Um descanso que a gente tem que ficar meio pensando, vou mais para lá, vou mais para cá, se ajeitando, mas descansa um pouquinho. E então você vai levar o seu antebraço direito no chão. E aqui você faz aquela escolha, né? Se você vai permanecer com o antebraço bem alinhadinho com o ombro, ou se você vai colocar a sua mão no chão e aí ela está longe do ombro. E afundar bem as costelas. Nesse afundar das costelas, elas alongam bastante. Se está difícil de equilibrar, pode apoiar a mão esquerda no chão. Legal. Agora eu vou me deslocar um pouquinho assim no tapetinho, porque a gente vai para a nossa prancha lateral. Então você escolhe novamente se você quer fazer com o antebraço no chão, se você quer fazer com a perna de cima no chão, se precisa até fazer um apoiozinho com a outra mão, ou se vai conseguir fazer com a mão. Isso.
e retorna devagar. Cuidado com o ombro na hora que for retornar. Descansa de lado um pouco. Muito bom. Nós vamos aproveitar que estamos de lado. Aí você pode flexionar suas pernas. É muito mais fácil, né, de se manter deitado de lado quando as pernas estão flexionadas e não estendidas. Por quê? Foi aproveitado aqui para ficarmos sentados. Ótimo. Senta, cruza as pernas, se observa um pouquinho, sentado agora, diferente. Óbvio que é diferente, né? Mas percebe no corpo as diferenças. Muito bom. Entrelaça as mãos lá atrás das costas, deixa elas apoiadas no chão. Junta bem as escápulas, abre o peito, olhar levemente para cima e tira um pouquinho as mãos do chão, fazendo um bujangaça na cobra sentada. Junta bem as escápulas. Cuidado para não aumentar a curva da lombar. Ótimo, volta, se observa. E nós vamos fazer uma torção aqui sentado. Então você fica aí da melhor forma para você, né? Sentado, a forma que você prefere deixar as suas pernas. Mão direita lá no joelho esquerdo, mão esquerda lá para trás e torce olhando por cima do seu ombro esquerdo. Mantenha a coluna bem ereta. Se for possível e você quiser, você pode passar o seu braço esquerdo lá por trás para agarrar a coxa ou o pé. E volta. Se observa. Vamos torcer para o outro lado. Mão esquerda no joelho direito, mão direita lá para trás e torce olhando por cima do seu ombro direito. Se quiser, o braço direito pode dar a volta lá nas costas e agarrar o seu pé ou a sua coxa. E retorna devagar ao centro. Se observe.
Muito bom. Então, nós vamos entrar em Dandasana, o bastão. As duas pernas estendidas, a coluna ereta. Se for necessário, flexiona os joelhos. É mais importante que a sua coluna esteja ereta do que os seus joelhos estendidos. As mãos lá no joelho, se observa um pouquinho. E a gente vai montar primeiro o Janu Shirshasana e depois a gente vai montar Mahamudra a partir de Janu Shirshasana, só para a gente entender as diferenças, tá? Não quer dizer que a gente tem que, quando for fazer Mahamudra, fazer Janu primeiro, é só para vocês entenderem as diferenças. Vamos começar flexionando a nossa perna direita. E aí, para fazer Janu, o que a gente faz? A gente leva a planta do nosso pé direito lá na parte de dentro da coxa esquerda. Tá vendo? Aqui, o meu calcanhar não toca o períneo. Não. E aí, o que a gente faz? O nosso pé esquerdo olha para nós e nós vamos buscar o pé esquerdo. Buscamos o pé esquerdo em Janu Shirshasana, nós vamos relaxar. Relaxa a cabeça, relaxa as costas, porque o nome da postura é postura da cabeça no joelho. Certo? Certo. Agora, vamos fazer Janu Shirshasana virar Mahamudra. Como é que a gente vai fazer? Primeiro você volta a sua cabeça devagar. Vamos trazer o calcanhar lá no períneo. Então tem que encostar mesmo. Olha como é diferente já. Os nossos braços lá para cima, vamos buscar o nosso pé. Buscou o pé, não vai relaxar aqui a coluna. Não tem essa ideia de levar a cabeça lá no joelho. Tá? A ideia não é essa. Você vai inspirar aqui e vai fazer a pausa respiratória em Jalandhara. E depois vai fazer a sua expiração. Atenção! Se você não tem prática com pausa respiratória, não precisa fazer a pausa. Vai só de Jalandhara e depois você vai soltar o ar, tá bom? Muito bom. Retorna. Volta para Dandasana. Agora você pode apoiar as mãos lá atrás do corpo e dar uma descansadinha. E a ideia é que você preste bastante atenção nesta parte mais interna do seu corpo enquanto faz Mahamudra, tá? Em todos os mudras, a gente quer entrar em contato mais profundo com o nosso corpo sutil. E aí sim, talvez, algum dia, venhamos a despertar Kundalini, quem sabe? E aí a gente vai fazer para outro lado, mas a gente já vai fazer direto o Mahamudra. Não vamos passar por Jano, tá? Só para vocês entenderem. Então, flexiona o joelho esquerdo, traz o calcanhar lá no períneo, vai buscar o seu pé direito. Não precisa segurar no pé direito, tá, pessoal? A gente fala buscar, para vocês entenderem. Mas se tá ruim, se não chega no pé direito, tudo bem, segura na perna. Não vai relaxar as costas, não vai relaxar a cabeça. Vai inspirar aqui. E aí vai ver se vai fazer a pausa respiratória ou não lá em Jalandhara.
Legal, desenrola. Volta para Dandasana. Descansa um pouquinho o corpo lá atrás. Eu não sei se para vocês também é assim, mas para mim é muito diferente fazer uma coisa e fazer outra. Janushinshasana é uma coisa e Mahamudra é outra, assim. Dá para sentir no corpo que são coisas bastante diferentes, né? Ótimo. Daqui vamos nos deitar novamente de barriga para cima, joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Se observe. Mahamudra é muito forte, assim, eu acho que é um. Se for pensar, é um tampamento, né? Quando eles falam Maha, é grande, né? Então, Mahaklesha, os grandes problemas, Mahamudra, o grande tampamento, Mahabanda, né? Mahabharata, né? Que é onde está a Bhagavad Gita. Enfim, inclusive, Mahabharata é a história da grande Índia. Mas só um parênteses. É uma coisa grande, é uma coisa complexa, né? Mahamudra é complexo, é grande e é intenso. Se observe um pouquinho. E nós vamos fazer invertidas. Então, contraindicações de invertidas. Se você é uma pessoa que tem problemas na coluna, em qualquer parte da coluna, se você tem problemas cardiorrespiratórios, se você tem problemas de pressão alta, seja, enfim, aonde for, se você está gestante, se você comeu há pouco tempo, enfim, todas essas são contraindicações, você tem que sempre estar bem avaliado aí. Mas nós vamos começar fazendo uma invertida muito, muito simples, que é Ardha Halasana, a meia postura do arado, estendendo as duas pernas lá para cima, sem tirar o quadril do chão. Não consigo manter as duas pernas estendidas, tudo bem, flexiona um pouco os joelhos. Não consigo manter sem segurar, tudo bem, pode segurar também. Você vai se avaliar agora. Se achar que é possível, você vai passar para a próxima invertida comigo. Atenção, nós não vamos fazer Sarvangasana, nós vamos fazer Viparita Karani, ação invertida. Então, com um leve impulso, tira o quadril do chão e segura, pessoal, aqui na bacia, tá? Dá para sentir bem a bacia aqui atrás, na região alta dos glúteos. Você vai sentir o peso todo ali nos seus cotovelos. Não tem peso nos ombros, não tem peso na cervical. E a ideia é que você leve as suas pernas para que elas fiquem 90 graus em relação ao chão. Não consigo levar. Tudo bem, não tem problema. Você não precisa ficar necessariamente 90 graus. Mesmo porque isso vai fazer com que o peso ali nos seus cotovelos seja muito maior, tá? Viparita Karani, ação invertida. E vamos ter uma volta bem controlada. Se você quiser, pode flexionar os joelhos, se não, pode fazer com eles estendidos. E volta vértebra por vértebra no chão. Ótimo. Se observe. Seguimos para Matsyasana, o peixe, mas eu quero fazer a versão antiga de Matsyasana. Então, o que todo mundo vai fazer? Cruzar as pernas como se estivesse sentado. Isso. Isso. Se você consegue fazer Padmasana, Lotus, legal, você faça Padmasana. Se não, não precisa. E nós vamos cruzar os nossos braços por trás da cabeça.
A mão direita segurando a escápula esquerda e a mão esquerda segurando a escápula direita. Veja que isso aumenta a sua curva lombar. Permanece aí. Muito legal, desfaça a postura. Mantenha aí os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Isso. Você observa. E para finalizar, vamos fazer Pavanamuktasana. Nunca deixarei de pedir Pavanamuktasana, postura de liberação de gases. Tragam ambas as pernas flexionadas próximas ao tronco, abraçando-as pela frente do joelho, alívio lombar. Lembre-se de manter os seus ombros no chão. Existe sim um vigor nesse traseiro das pernas, mas ao mesmo tempo, sempre existirá o relaxamento do esforço. E para completar a postura, leve sua testa em direção aos joelhos, colando sempre o queixo no peito. Retorne a cabeça para o chão. Depois os pés. E estenda suas pernas lá no chão. Vamos entrar em Shavasana, postura do morto para o nosso relaxamento. Afaste as pernas mais ou menos aí na largura do seu tapetinho, os pés caem para fora, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima, e a gente abre um espacinho nas axilas, afastando um pouco os braços do corpo. Os olhos fechados. Se por algum motivo você não se sente confortável para relaxar desta maneira, você vai fazer as adaptações necessárias. Então, você pode flexionar a perna, enfim, colocar almofadas, cobertores, tudo isso está à sua disposição agora. E você começa esse relaxamento se percebendo, olhando para si, como foi feito lá no início da aula. É o mesmo olhar, mesmo tipo de olhar. Mas algumas coisas provavelmente mudaram. Então faça uma comparação entre o seu corpo lá do começo da aula e o corpo de agora.
E aos poucos você vai permitindo que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão, começando pela cabeça. Permita que ela se entregue ao chão. Relaxe a testa, as sobrancelhas, as pálpebras, o maxilar, a língua e os lábios. Permita que esse relaxamento vá descendo pelo pescoço, passando pela garganta e pela cervical, até alcançar os seus ombros. Permita que ele desça pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos e alcançando cada um dos dedos das mãos. Permita também que ele desça pelo peito, passando pelas clavículas, passando pelas escápulas, pela parte alta das costas, pelas costelas altas e depois pelas mais baixas, alcançando o abdômen e a lombar, a cintura, os glúteos, as virilhas, as coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, calcanhares, pés, até alcançar cada um dos dedos dos pés. E assim você fica com o corpo totalmente relaxado, entregue ao chão. Você não precisa controlar mais nada, não precisa fazer mais nada. Apenas fique aí por alguns instantes em silêncio, deixando sua mente passear pelo corpo relaxado no chão. Aos poucos você vai adotando respirações mais profundas e lentas.
Começa a fazer os movimentos que o seu corpo te pede para retornar. Perdão. E lentamente, no seu tempo, da sua forma, você vai se colocando deitada ou sentada. Muito bom. Ótimo. Assim que sentar, feche os olhos, leve sua atenção para a sua respiração. Tente percebê-la sem interferir. E vamos fazer Surya Bedana Pranayama. Respiração da narina solar, mão direita. Você vai sempre inspirar pela narina direita, expirar pela esquerda. Faça pausa respiratória em Jalandhara Bandha. Após a próxima expiração, vai deixar a respiração livre. Siga com os olhos fechados. Se coloque em uma postura confortável, com a coluna ereta. Se for necessário, você pode apoiar na parede, enfim, em algum lugar. Porque você vai permanecer imóvel pelos próximos instantes. Totalmente imóvel. Escolha como ficam as mãos, suas pernas e permaneça imóvel. Leve sua atenção apenas para a sua respiração. E caso ela se desvie, gentilmente traga ela novamente para a sua respiração.
Sinta o ar entrando e o ar saindo. Tente perceber o ponto onde o ar deixa de ser algo de fora e passa a fazer parte de você. É o mesmo ponto em que ele se desprende de você e vai para fora. Aos poucos você vai retornando. Abre os olhos devagar. Perceba a luminosidade devagar. Perceba o seu corpo. Veja se precisa fazer algum ajuste. Às vezes, quando a gente passa muito tempo imóvel, parte do corpo dorme, né? Então precisa ver direitinho isso antes de se levantar para evitar que você se machuque. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Namastê. Até semana que vem. Espero que tenham aproveitado e quaisquer dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato. Tchau, tchau, pessoal.